A paz e graças, irmãos. Bem-vindo ao canal Igreja Pentecostal Bendita Esperança de Moçambique. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão inscrever-se. Depois aparecerá um sininho. Ative o sininho para todas as notificações, para que todas as vezes que nós postarmos uma pregação, o YouTube lhe notifique. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas. Pois nosso intuito é esse, proclamar a palavra de Deus. Então, Deus abençoe você. Vamos ouvir a palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago 4, 7. Tiago 4, 7. Diz assim a palavra de Deus: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Alani Satani, Shonake idasuka kamwina. Aleluia. Amém. 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 Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. Alani Satani. E ele fugirá de vós. Yena atasuka kamwina. Aleluia. Amém. Nós vamos falar hoje Itaula nyamunka. sobre o que devemos fazer Ele fele kubayimaha. para que possamos ter vitória sobre o diabo. Ira kujikola kubahikula Satani. Aleluia. Amém. Possamos resistir ao Ikoda diabo. kubahilela E Satani. ele possa fugir de nós. Kasia ne wajikoda kubasuka ekahina. Podíamos pensar que talvez orando muito, Ngapimisa lejako hikubayikhongela ngofu. talvez pensássemos que jejuando muito, Ngapimisa kuhikubayina ititsona ngofu. o diabo poderia fugir de nós. Satani angasuka ekahina. Essa é a ideia que as pessoas têm. Eu vou jejuar, vou orar, para que o diabo fuja de mim. Será isto verdade? Jesus orou. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Aleluia. Amém. E no fim dos 40 dias e 40 noites, o diabo estava ali. Aleluia. Amém. O diabo estava ali. Amém. Amém. O diabo estava ali. Porque a oração e o jejum não fazem o diabo fugir de nós. Amém. Amém. É preciso perceber isto. O diabo não foge de nós porque oramos e jejuamos. Aleluia. Amém. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus. Aleluia. Amém. Como é que eu vou me sujeitar a Deus? Adão e Eva lá no Jardim do Éden, eles não se sujeitaram a Deus. Eles conheciam a palavra de Deus. Deus havia dito para eles, em Gênesis 2, verso 17. Aleluia. 2, 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 2:17. Aleluia. Amém. Então, o que aconteceu é que Adão e Eva não obedeceram, não se sujeitaram à palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. Depois de se sujeitar a Deus, é preciso resistir, porque ele adivinha. Ele vai trazer várias artimanhas. Aleluia. Amém. Mas nós precisamos de ser fortes e nos sujeitarmos a Deus. Eu disse: Adão conhecia a palavra, conhecia a vontade de Deus, sabia o que Deus tinha dito. Aleluia. Aleluia. Amém. Não comerás do fruto da árvore
está no meio de jardim. A Ou seja, Ungadi. o conhecimento do bem e do mal. A ku nga ahanzi wa silelela kwa xikarhi ka nsimu ya ku tiva ku sasa ni ku biha. Aleluia. Amen. Mas eles o que é que fizeram? Kambe vona va maheli Não se sujeitaram a Deus. a va tikoramisa ka Nungungulu. Antes, pelo contrário, se sujeitaram ao diabo. Hikola vona vona va tikoramisa ka Sathana. Fizeram a vontade do diabo. Vona va maha ku rhandza ka Sathana. Obedeceram ao diabo. Va yingisa Sathana. Aleluia. Amen. Deixaram de se sujeitar a Deus. Va tshika ka va tikoramisa mahlweni ka Nungungulu. Amém. Amen. Em Salmos 119, Ka tinsimu 119 diz assim, ti vula leswi mhaka Nungungulu. 11. Tinsimu 119 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ndza fihla mhaka ya wena mbilwini ya mina leswaku ndzi nga ku onheli. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Meus irmãos, minhas irmãs, Mhaka ya xisati va xinuna se nós queremos resistir ao diabo, loko hi lava ku alela Sathani, se nós queremos que o diabo fuja de nós, loko hi lava ku Sathana a suka ka hina, nós precisamos de esconder a palavra de Deus dentro do nosso coração. hina hi fanekele ku va hi fihla mhaka ya Nungungulu ndzeni ka timbilu ta hina. Enquanto nós não tivermos a palavra de Deus nos nossos corações, Loko hina hi nga yi nayo mhaka ya Nungungulu ndzeni ka timbilu ta hina, nós não vamos vencer o diabo. hina hi nga ta n'wi hlula Sathana. Aleluia. Amen. Amém. Nós não vamos vencer o diabo. Hina hi nga ta n'wi hlula Sathana. Aqui o salmista diz: Laha salmista a vula leswi, escondi a tua palavra a ku ndzi fihlile mhaka ya dentro do wena meu coração, ndzeni ka mbilu ya para não mina, pecar contra ti. leswaku ndzi nga ku onheli. Significa o Swi quê? vula ku yini leswi? Se eu tenho a tua palavra no meu Loko coração, ndzi ni mhaka ya wena eu mbilwini ya mina, obedeço a tua ndzi palavra, ta hlayisa mhaka ya porque eu wena. não quero pecar contra Ku na Deus. ndzi hilaka ku gohela Nungungulu. Aleluia. Eu disse: Adão e Eva não se importaram daquilo que Deus disse. Swi vula ku Adamu na Eva a va xilanga nkoka leswi Nungungulu a nga va byelile. Aleluia. Amen. E eles foram derrotados pelo diabo. Vona va hluliwile hi Sathana. Eles não puderam resistir A ao va swi diabo. kotanga ku va alela Porque você Sathana. não vai resistir ao diabo por sua esperteza. Hikuva wena u nge aleli Sathana hi vutlhari ka wena. Aleluia. Amém. Algumas pessoas acham que são fortes, Van'wana va pimisa loko vona va ni ntamu. capazes de resistir ao diabo Wena nga swi kota ku va yi Com alela sua própria Sathana força. hi mintamu ya vona. por sua própria inteligência. Vutivi ka Não vona. há inteligência aqui. A ku na vutivi Não há la. força aqui. A ku na ntamu O que la. você precisa Leswi lavekileko. é sujeitar-se a Deus. Ko tikoramisa É ka ter a palavra de Deus no seu coração. ku ve ni mhaka ya Nungungulu ndzeni ka Para mbilu você ya não wena. pecar contra Deus. Kasi wena u nga goheli Nungungulu. Aleluia. Amen. Vamos ler Mateus 4. Vona Mateus 4, Mateus 4, verso. Mateus 4. Mateus 4. Mateus 4. Louvado seja o nome do Senhor. 3. 4, 3. E chegando-se a ele o tentador, o diabo, portanto, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Xona ke a muringi i lota a ta ku ka yena. Loko wena u hi n'wana wa Nungungulu, laya a maribye lawa leswaku ma maha baba. Então, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Kani leswi i lo hlamula a ku ngala. Ku tsalilwe leswaku a munhu a nga ta hanya hi xibaba coce. Kani leswi hi timhaka to khelele leti ti humaka no n'wini wa Nungungulu. Aleluia. Amen. Amém. Amen. De onde é que Jesus estava trazendo essas palavras? Jesu wa ti tisa hi kwihi timhaka leti? É a palavra de Deus. I mhaka ya Nungungulu. É Deus quem disse isto. Hi Nungungulu a nga vula leswi. Aleluia. Amen. Nem só de pão vive o homem. A munhu a nga ta hanya ntsena hi xibaba. O pão nós comemos A xibaba yi na hoga. e lançamos Ma fora. xi hoxa. Aleluia. Amen. Às vezes nós pensamos que o pão é a coisa mais importante. Van'wana hi mbile leswaku a xibaba i nchumu xi nga ni lexi. Esquecemos que a vida que Deus nos dá Hi rivekela ku a vutomi leki Nungungulu a é hi mais nyikaka, importante do que o pão. na lisima ngopfu ku hundza Por isso que as xibaba. pessoas morrem com saco de pão dentro de Hikwalaho casa. vanhu va fane va ni
tisaka ta xibaba le mutini. Aleluia. Amen. Morrem, deixam sacos de arroz estão lá dentro de Va casa. teka tisaka ta marosha lomu ndlwini. Se a tua vida dependesse do arroz e do pão, Loko a vutomi bya wena wo fambisiwa hi marosha ni ninguém papa. havia de morrer enquanto ainda havia isso. I hava a nga ta fa na swi kona leswo. Aleluia. Amen. Mas tendo isso, você morre. Kambe na swi kona leswi wena u tlhela O que u não é importante. hikuva swi na lisima. O que é importante, Lexi nga ni lisima. diz aqui Jesus, Jesu wa vula mas de toda palavra que sai da boca de Deus. tanihileswi hi timhaka to tlhelele leti ti humaka no n'wini wa Nungungulu. Aleluia. Amen. Se você quiser ver isso, Loko u lava swi vona leswi há de ver que Jesus u ta vona leswaku Jesu tinha estado nas sinagogas. a hi kwalomu masinagogeni Ele aprendeu a palavra de Deus. yena a dyondzile mhaka ya Como qualquer criança que estava ku lá. fana ni n'wana a nga hi E kona ele la ta wu tiva. aprendeu os livros da lei. A dyondza mabuku ya nayo Aprendeu em Deuteronômio 6. a dyondza Deuteronomy 6 Aprendeu em Deuteronômio 8. a dyondza Deuteronomy 8. Aleluia. Amen. Estas coisas aqui, Ambe a xilo leswi se la. você quiser ler, vai ler em Deuteronômio. Loko u lava ku dyondza na dyondza Há ka de Deuteronomy. encontrar o versículo que diz A isso. vesi leyi u lava ku leswi u ta yi kuma kona. Aleluia. Amém. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Kambe hi timhaka tonke leti humaka no n'wini wa Nungungulu. Aleluia. Amen. Se você quer viver, Loko u lava ku hanya, se você quer viver, loko u lava ku hanya, você precisa da palavra de hi Deus. fanekele ku ve ni mhaka ya Nungungulu. É triste quando nós vemos pessoas que não se preocupam em conhecer a palavra de Deus. Swa swi ku va leswi loko hi vona vanhu va nga ti karhati hi ku lava ku tiva mhaka Não ya estou a falar de decorar, a ndzi vula ku yi veka porque muitas pessoas decoram a palavra de Deus. vanyingi vo yi dikora Estou a ntsena. falar de ter a palavra de Deus dentro do seu Swi vula ku coração. va u ve ni mhaka ya Nungungulu Para ndzeni ka você mbilu ya implementar, wena. Leswaku wena u yi você maha, u yi viver hanya aquilo que a palavra de Deus diz. leswi mhaka ya Nungungulu yi hlamuselaka swona. Aleluia. Amen. Porque só quando nós vivemos segundo a palavra de Deus, Hikuva ntsena loko hina hi hanya mayelana ni mhaka ya Nungungulu nós poderemos vencer o diabo. hi nga swi kota ku va hi Ele hlula poderá Satani. fugir de nós. Yena a nga tsutsuma hi ka hina. Então o diabo transportou a cidade santa Jona ke Satani i lo n'wi yisa mutini wo basa. e colocou-o sobre o pináculo do templo A n'wi yimisa xitsungweni xa tempeli. e disse-lhe: A ku ka yena. se tu és filho de Deus, Loko wena u yi n'wana wa Nungungulu, lança-te daqui abaixo, ti tsikeleti laha. porque está escrito A ku va ku tsalile ku que aos ngani. seus anjos dará ordens I ta rhuma tingilozi a teu takwe respeito leswaku ti e ta tomar-te-ão nas tuas mãos, ti ti ku tlakusa hi mandla para ya que tona. nunca tropeces em alguma pedra. Kasi u nga gumuli kondzi wa wena laha ribyeni. Jesus disse-lhe: Jesu i te ngani. também está escrito, Kambe ku tsalile ku não ngani. tentarás o Senhor teu Deus. U nga ringi hosi Nungungulu wa wena. Aleluia. Amém. Amém. Jesus voltou a recorrer aonde? A Jesus. palavra de A Deus tlhela que estava kusukela dentro kambe do seu coração. ka mhaka ya Nungungulu leyi nga yi kona ndzeni ka mbilu ya yena. Aleluia. Amen. Ele, cada dia que ia à sinagoga, ele colocava a palavra de Deus dentro do seu Ina coração. siku ni siku a nga ya sinagogeni i wa veka mhaka ya Nungungulu ndzeni ka mbilu yakwe. Quando Satanás apareceu, ele tinha a palavra de Deus para poder contra-atacar com o diabo. Loko Satani a humele i wa yi ni mhaka ya Nungungulu kasi a kota ku mu hlula ha yona. Aleluia. Amém. Como é que você quer ser crente? Wena la ku maha mukriste. Como é que você quer vencer o diabo? La ku mu hlurisa ku yini Se você Satani. não guardar a palavra de Deus dentro do seu coração. Loko u nga veki mhaka ya Nungungulu ndzeni ka mbilu ya wena. Decoramos muito. Ha dikora ngopfu. Aleluia. Amém. Decoramos muito. Ha dikora Até ngopfu. dizemos que conhecemos bem a palavra de Ke Deus. vona ku hina ha yi tiva khwatsi mhaka ya Nungungulu. Mas fazemos tudo contrário à palavra de Deus. Kambe hi tlhela hi maha swo hambana ni mhaka ya Nungungulu. Conhecemos a palavra de Deus. Mhaka ya Nungungulu ha yi Fazemos tiva. o que Adão fez. Hi maha swo anga maha Adamu. Aleluia. Amém. Fez a sua Hi vontade. maha ku rhandza ka yena. Comeu do fruto que Deus disse não comerá. A gili hansi lo Nungungulu a Mas ele sunga wun'we. sabia, conhecia a lei. Kambe i wa yi tiva nayo i wa swi tiva yena. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Continuemos. Hi ta simamisa. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto Swi ke Satani i lo n'wi yisa xisungeni xo leha ngopfu. e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. A mu kangela yonke mifumo ya misava ni vukosi ka E yona. disse-lhe: A ku ka ku tudo nga. isto te darei se prostrado me adorares. Ndzi ta ku nyika zwonke leswi loko u wala hansi u ndzi khozela. Então disse-lhe Jesus: Jesu ya ku ngalo. vai-te, Satanás, Suka Satani. porque está escrito: Hava ku tsaleli ku ao ngalo. Senhor
Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. wena u ta khosela hosi ni ngungulu wa wena hi yena yexe u to mu tirhela. Aleluia. Amém. Amém. Amen. Jesus resistiu. Jesu a alelile Quantas vezes? makhati manga 3 vezes. Makhambi O manharhu. diabo insistindo. Sana nakari asimamisa. Aleluia. Amen. O diabo insistiu. Sana nakari O asimamisa. diabo investiu Nakari para alakatela. destruir Jesus, Akuba para ahlula separar Jesu. Jesus de Deus. Akuba hambanisa Jesu eka Nkulunkulu. Ele teve que resistir. Hleki ku yena a alela Resistiu com a palavra de Deus. kambe a alelile hi mhaka ya Nkulunkulu. Aleluia. Amen. Ao Senhor teu Deus adorarás. U ta khizamela ntsena Nkulunkulu wa wena. Aleluia. Amém. Ao Senhor teu Deus adorarás. U ta khosela ntsena hosi Nkulunkulu wa wena. Louvado seja o nome do Senhor. Amen. Sujeite-se a Deus. Titsongahati ka Nkulunkulu. Resista ao diabo. Alela E Sathani. ele fugirá de si. Yena i ta suka eka E wena. para sujeitar-se a Deus, Kasi u titsongahata ka significa Nkulunkulu. você receber a palavra de Deus. Uye ku wena u amukela Colocar a palavra de Deus no seu coração. U veka mhaka ya Nkulunkulu E praticar a palavra de Deus. U tlhela u hlayisa mhaka ya Nkulunkulu. Meus irmãos, Amakati. nós não estamos a brincar aqui. Hina laha hi hlakani. Aleluia. Amen. Algumas pessoas acham que é desportivo isto. Van'wana lava leyi ntlangu la. Aleluia. Amen. Então vem aqui, ouve a palavra de Deus, mas saem depois vão para o pecado. Va ta laha ta tshamaka Nkulunkulu va tlhela loko va huma va ya xigovweni. Não conseguem resistir. A va aleli. Não tem compromisso com Deus. A va na xivumelwani. Não tem compromisso com a A va verdade. na xivumelwani ni lisini. E acabam virando para se tornarem lobos em vez de ovelhas. Va guva va jika va maha. Lobos em vez de ovelhas. A timhisi na u nga yi tiyiwi. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Em Mateus 7, Mateus 7, verso 24. Mateus 7:24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Hikwalaho ka ni mani loyi a zwaku a timhaka leti ta mina a ti maha. I ta fana ni munhu a tlharihileko loyi a nga aka yindlu yakwe laha ribyeni. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Yona ke yi na vula ni mintalo yi lota ni timheho ti lo bubutsa ti ta ba yindlu leyo kanileswi a yi wangi hikuva yi wa gingilwi ribyeni. Aleluia. Amém. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras Ni kani hi mani loyi a zwaku timhaka ta e mina as pratica. a ti maha. A palavra de quem? A palavra de Deus. A mhaka ya Nkulunkulu. Não é história, não é filosofia, não é biologia. A yi ri hitano. Aleluia. Amém. É a palavra de I Deus. mhaka ya Nkulunkulu. Aquele que escuta a minha Loyi palavra. a zwaku mhaka ya Aquele que mina. pratica a minha Loyi a palavra. hlayisaku mhaka ya Jesus mina. diz: Jesu a vule. assemelhá-lo-ei ao homem prudente I ta n'wi fanisa ni wanuna loyi a que tlharihileko. edificou a sua casa sobre a Loyi rocha. a nga aka yindlu yakwe laha ribyeni. Aleluia. Amém. A tempestade veio A mimoya yi e nota. aquela casa não caiu. Kambe a yindlu a yi wanga. Aleluia. Amen. Porque estava edificada sobre a rocha. Hikuva yi wa gingilwi ribyeni. Amém. Amen. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Titsongahateni mahlweni ka Nkulunkulu. Resisti ao diabo Alani e Sathani. ele fugirá de vós. Yena i ta suka eka n'wina. Aleluia. Amém. Mas para você fazer isso, Kasi wena u maha leswo. precisa de examinar o seu coração. Lava ku va u secha mbilu ya Como é wena. que ele está? U ku yi tshamisi ku yini. Aleluia. Amém. Se você ainda está sendo atraído pelo mundo, Wena wa ha ti nyiketela se tikweni. você ainda quer o pecado, Wena wa ha lava xigoho. se você ainda cobiça o Wena pecado, wa ha navela xigoho. talvez você ainda cobiça porque algumas pessoas prometem dinheiro. U nga suka u navele ku va vanhu van'wana va ku Talvez tshembisa você veja timali. algumas vantagens U nga suka u vona van'wana mabindzu em siya. pecar. Hikuva u goha. Eu estou a dizer, Hi vula leswi. sujeite-se a Deus. Tiko ra misi ka Nkulunkulu. Aleluia. Aprenda a resistir ao diabo. Gondza ku va u alela Sathani. E isso somente com a palavra de Deus. Leswi ntsena hi mhaka ya E Nkulunkulu. ele fugirá de você. Yena i ta suka eka wena. Se você quiser resistir com o nome da igreja pentecostal, isso é brincadeira. Loko u lava ku alela hi vito ka kereke a leswi i hlakani. Aleluia. Amém. Ah, não, diabo, sai de mim. Eu sou da igreja. Você é da igreja? Igreja. Loko Sathani suka mindzu wa kereke. O que é que tem a igreja? A kereke yi na ni yini? Aleluia. Amém. O que é que tem a igreja? A kereke yi na yini?
senão somente uma congregação onde nos juntamos. Loko nga indhawu leyi ne tlhanga na wu kona ntsena. Aleluia. Amen. Amém. Amém. Você precisa da palavra de Deus. Loko u ve ni mhaka ya Nungungulu. Escutar U e yiswa, praticar. u tlhela u yi hlayisa. Vamos levantar. A hi sekeleteni. Para nos orar. Hi ta khongela. Começa a examinar a sua vida. Sungula ku va u sencha vutomi bya wena. O salmista diz: eu escondi a tua palavra. Salmista ku mina ndzi fihlile mhaka ya No meu wena coração. embilwini ya Para mina não pecar contra. leswaku ndzi nga ku onheli. O que você diz? Wena u vula yini? Aleluia. Amen. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe e receba essa palavra que você acaba de ouvir ao seu coração. Onde tenho certeza que será uma semente lançada em uma boa terra que é você.